Bem-vindo, bem-vinda, gratidão pela tua presença aqui comigo. Sempre é uma honra poder contar com você aqui na minha casa e juntos nós vibrarmos para mais saúde do nosso corpo, saúde da nossa mente, saúde emocional, espiritualidade também. Eu sei que nós criamos uma corrente de terapeutas, de buscadores da verdade, de todos vocês que vibram por um mundo melhor. Aliás, esse foi um dos convites que o meu mestre principal me deu, o mestre Osho, que é que todos nós façamos da nossa vida, façamos com que a nossa vida deixe esse planeta um pouco mais amoroso, um pouco mais gentil, um pouco mais perfumado também. E hoje eu vou ensinar para você uma série de elementos baseados nesse livro incrível que é o Curso em Milagres. É um livro que faz parte da minha formação de terapeuta quântico, que é uma formação online ou presencial, que eu sempre te convido a estar comigo fazendo a mesma. É um curso em milagre, vou estar explicando como você pode, já a partir de hoje, usar esse livro belíssimo e o que é, qual a função, como ele chegou a nós, e também falar sobre esse outro livro, As Cartas de Cristo, para complementar essa lição. Aliás, eu vou estar unindo os dois para que você possa estar trazendo para a sua vida, ok? Não repare, estou com um problema um pouquinho na boca, então às vezes minha voz vai ficar baixinha, mas mesmo algumas limitações não me impedem de estar aqui com vocês. Eu cumpro o meu papel de professor, eu cumpro o meu papel, que é o seu também, sinto eu, fazer desse mundo um planeta mais gentil, amoroso, que nós curemos a nós mesmos e curemos o planeta também. Então, sempre aqui com o meu copinho, não leve a vida tão a sério, esse é um grande ensinamento para vocês do Instagram, para vocês do YouTube aqui comigo. Então, vamos começar, é uma aula mesmo, agregar valor para a tua vida. Deixa eu só arrumar aqui um pouco, ótimo. Então, vamos lá. Começar. 1, 2, 3, gravando para vocês. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz. Que nesse momento a paz esteja contigo. Não só paz, mas saúde da mente, saúde do corpo, saúde emocional, sentimental e uma espiritualidade plena. Quando eu trato dessa ideia de uma saúde plena em vários dos nossos corpos, eu sempre me lembro desse livro que chama-se Um Curso em Milagres. Vamos conhecer como esse livro pode trazer para a tua vida vibrações muito positivas, de felicidade, de energia, de alegria, enfim, juntamente aqui com Nirvana, nossa convidada sempre, como que esse livro, Um Curso em Milagres, pode trazer para ti bênçãos. Então, esse livro, ele tem, na edição aqui em português, é um livro grosso, um livro que tem uma vibração incrível, já te antecipo, para você ter em casa, para você ter o teu consultório de terapeuta quântico, para você presentear, para você folhear e até mesmo tocar esse livro. Eu insisto, ele tem uma vibração incrível. E na tradução aqui para o Brasil, nós temos 4 livros juntos. 4 livros aqui no mesmo livro. A primeira parte, que é o primeiro livro, são mais de 700 páginas, que são uma série de ideias para nós nos curarmos. Mais para frente eu vou estar falando dessas ideias. Mas já antecipo que existem muitas falas, muitos textos que são
parábolas, ensinamentos, lições do mestre Yoshua, que é o mestre Jesus. E Jesus falou para esse nosso chakra, que é o chakra anahata, o chakra do coração. Nesse livro também existem ensinamentos que vêm do budismo. Não são tantos ensinamentos assim, mas existem muitos que são inspirados no budismo. E o budismo, na minha visão, trabalha o chakra da garganta, acalmando a nossa mente, aquietando a mente, buscando um estado de não-mente, no-mind. Então, Jesus e os ensinamentos desse mestre e dos mestres que seguiram esse mestre, como Maria, São Francisco, enfim, tocam o nosso coração, deixam você mais amoroso. Aqui também temos ensinamentos do budismo que deixam você com a mente quieta, esse chakra que é o Vishuddha. E existem ensinamentos aqui do Advaita Vedanta e do Tantra Hindu que tocam esse chakra, que buscam a iluminação, que buscam uma plenitude. São vibrações muito parecidas, a do amor, a da não-mente, não-ego, e da iluminação ou plenitude. Então, esse livro, nas 700 páginas iniciais, ele contém esses ensinamentos, essas ideias, ok? Eu abri aqui para você, já fala as ilusões e a realidade do amor, uma página que eu abro aqui, e que fala que nós temos que conhecer o significado do amor, o significado da nossa maneira de amar, a página que eu abri. Amor a animais, amor à ecologia, amor humano, que sinto ser o nosso grande desafio, aprender a amar ao próximo, como Jesus ensinava. Então, essa foi uma página que eu abri. Então, são 700 páginas de ideias. Depois, em seguida, a segunda parte do livro são 600 páginas de exercícios. É muito bonito, porque são 365 exercícios espirituais que você, adquirindo o livro, internet, livrarias, enfim, você tem um exercício para cada dia. Inclusive, você, como terapeuta, pode ensinar as pessoas esses exercícios. Um para cada dia, aqui. Na terceira parte do livro, é o chamado Manual do Professor, que é para facilitar, se você quiser orientar as pessoas a lerem esse livro, porque muitas vezes nós lemos esse livro com o nosso ego, com a nossa interpretação, por vezes, diminuta. Inclusive, acredita-se que muitas das palavras aqui foram canalizações de Jesus, isso não fica explícito aqui, mas essas canalizações, elas vão falar que ele, Jesus, tudo que ele nos ensinou é muito mal interpretado. E as vibrações dos ensinamentos de Jesus foram muito perdidas. Inclusive, quando nós estudamos as vibrações dentro do ponto de vista quântico, as palavras de Jesus têm vibração 700. E alguns cultos religiosos que falam de Jesus têm vibração 50, 60, que é a vibração de raiva, de ódio, de mentira, de quererem te enganar, de quererem te iludir. Então, alguns cultos religiosos, a vibração dos mesmos é péssima, péssima. Alguns cultos religiosos, a vibração é mediana, e as palavras de Jesus, a vibração é muito alta. Então, uma parte desse livro vem nos ensinando como nós podemos ensinar as pessoas a lerem esses ensinamentos. E a última parte do livro são alguns mimos, digamos assim, algumas complementações que são feitas, não é? Que são realizadas durante a canalização desse livro, alguns complementos, digamos assim, que foram feitos aqui juntamente com esse livro. Então, são 4 livros juntos, 4 textos lindíssimos juntos, ok? E vamos falar um pouco deles, né? A primeira ideia
do que está colocado aqui é que são 3 níveis de mensagem. Um é a mensagem de nos colocando como filhos do divino, como filhos da espiritualidade, como filhos da existência. Então, são ensinamentos muito especiais que fazem você se aceitar quem você é, aceitar o que você tem, aceitar aonde você está, e aceitar, inclusive, o que nós chamamos das nossas imperfeições. Imperfeições. Então, você vai ler muita coisa a respeito daquilo que nós chamamos do que acreditamos ser as nossas imperfeições. E essa parte do livro fala para nós nos perdoarmos o próximo, nós aprendermos que muitas vezes a nossa imperfeição é causada pelo ego, ou, por que não, as nossas imperfeições são causadas pela nossa falta de percepção da nossa idade cósmica. Por exemplo, existem muitas pessoas que falam que a nossa idade cósmica é uma idade muito nova. Alguns médicos falam que essas são as primeiras reencarnações que nós estamos tendo aqui no planeta Terra. Então, às vezes nós pensamos assim, eu sou burro, porque não tivemos esse aprendizado ainda. Ou eu não sei amar, porque ainda estamos no processo. Ninguém é perfeito. Então, boa parte do curso em Milagres vai falar disso. O que é perfeito? Alguém que não precisa ser mais feito. Perfeito. Acabou, você já está feito. E quando nós entendemos que nós estamos em um processo, que estamos nos fazendo, aí é muito mais fácil esse crescimento, essa evolução ou maturidade que nós estamos ainda nos fazendo. Então, a primeira parte não, 1/3 das mensagens que estão aqui vão estar falando dessa energia de que aceita as coisas. Por exemplo, eu estou dando essa aula aqui, o gato está miando. Eu poderia brigar com isso, parar de dar a aula, brigar com o gato, mas o gato mia. Também hoje estou aqui com um problema no dente, caiu um implante meu, então minha voz não é tão adequada, eu estou com um buraco aqui no dente, mas é isso hoje que se apresenta. E quantas vezes que você não se aceita, que você briga com você, e o que é pior, que você não se apoia, Então, 1/3 desse livro vai ter essa energia. O outro terço vai estar falando dos problemas do ego, Quanta coisa com o nosso ego em querer culpar a nós mesmos, querer culpar os outros. Jesus fala muito do perdão. Eu tenho falado muito para você, eu chamo do meu povo, que é meu aluno, que faz essa formação de terapeuta quântico comigo, você que gosta do meu trabalho, não entra na energia da Kali Yuga. Kali Yuga é uma idade das trevas que estamos vivendo no mundo, de querer culpar todo mundo, de querer acusar todo mundo, de querer brigar com todo mundo. Por exemplo, eu me lembro que nos anos 80 eu gostava muito do Fantástico, o programa da Globo, falava de pirâmides, de espiritualidade, de meditação. Hoje nenhuma rede de TV abre espaço para isso. Mistérios, espiritualidade, meditação, saúde holística. E eu vejo, por exemplo, no Fantástico, que é um programa que eu falo dele porque você conhece, muitas acusações, crimes, acusações, brigas, confusões, reportagens de achar culpados para tudo. Não caia nessa energia. Então, o ego nunca perdoa, nunca perdoa. E qualquer coisa que seja de amor, ou do amor, isso vem de você ser um filho de Deus Pai, ou um filho da Deusa Mãe, ou dos dois. Um filho da existência, da eternidade, um filho da totalidade. Não importa como você chama. Mas, então, 1/3 do livro fala do amor, 1/3 do livro fala dos perigos do ego, de querer poder,
de querer, do medo que é muito trazido pelo ego, dessa violência, dessa ideia de acusar todos, de brigar com todos, que tem uma vibração muito baixa. Eu convido você, que é um terapeuta, ou que gosta de meditação, de yoga, de visão quântica, viva num mundo longe disso. Nós vivemos no planeta Terra, mas não podemos nos envolver com isso. E esse livro ensina por que é um curso em milagres. Não é um curso de uma formação, não é isso. Não é, aqui curso quer dizer um caminho, como se fosse um rio que tem um certo curso. Até a ideia do livro é um curso, é porque existem vários cursos, existem vários caminhos para olharmos os milagres de estarmos vivos, o milagre de estarmos aqui conversando, de termos nossa família, nossos pets, enfim. Se você está me vendo, o milagre de você enxergar. Se você está me ouvindo, o milagre de você ouvir. Então, existe um caminho para nós reconhecermos esses milagres. Existe uma jornada para isso, que é o que o livro traz. Então, quando você vai folheando, eu repito, você vai sair dessa questão de culpar, de não perdoar, de querer que todo mundo seja punido, essa energia de punição que vem do ego. Eu digo, o livro vai estar falando isso, que hoje a sociedade é vingativa. Existe até um livro do William Reich, que chama-se O Assassinato de Cristo, que aponta que se Cristo nascesse de novo, naquela época, ele demorou 33 anos para ser crucificado. Hoje ele será crucificado em 2 dias. A justiça, as leis, a mídia, tudo perverso, né? A justiça perversa, tem a justiça positiva, tem a perversa, as leis perversas, a punição perversa, a mídia perversa, as religiões perversas, elas iam crucificar Cristo num instante, num instante. E aqui vai se falando dos perigos disso. E outro terço do livro fala sobre o Espírito Santo, que eu chamo das nossas intuições. Eu chamo do nosso id, que é aquilo que fala no nosso ouvido, que mostra caminhos, que permite que eu siga caminhos que realmente apontem na direção do milagre, apontem na direção do amor. E são várias canalizações, eu até anotei aqui, canalizações que demoraram 7 anos para serem para ser completo. O livro é muito grande, letras pequenininhas, estão vendo? Letras bem diminutas aqui, letras que realmente fazem, às vezes, até com que eu precise usar óculos. E eu repito, são 700 páginas, que são ideias para você se curar, e depois 365 exercícios espirituais, como se fosse um para cada dia do ano, que você já pode começar a usar na tua vida quando você quiser. 365 exercícios espirituais. Tem muitos textos bíblicos, tem muita visão budista do Zen, de acalmar a tua mente, e tem essa visão Advaita Vedanta, que é uma visão de você descobrir que, por pior às vezes que nós sejamos, por detrás da nossa mente, por detrás do nosso ego, existe um ser iluminado. Esse livro, ele é hoje ele está ligado à Fundação da Paz Interior, que é uma fundação norte-americana, e quem canalizou foi a doutora Ellen. Ela pediu para não colocar o nome dela, dessa canalizadora. Ela era uma psicóloga, era uma pessoa também que não tinha nenhuma crença na espiritualidade, e começou a escutar vozes, receber um monte de coisas, e compôs o livro, ok? Ela não quis colocar o nome dela, e dentro dessa visão de terapias quânticas, eu acho muito bonito isso, porque essas cartas de Cristo, que eu vou falar em seguida, também não tem um nome. E hoje muitas pessoas que ensinam espiritualidade põem aquele Rzinho, vão registrando tudo, que para você trabalhar, falar daquilo, você tem que pagar royalties. E eu acho lindo quando não tem
não tem nenhum nome da pessoa que canalizou isso, para mim, acaba representando a força desse livro. Pois bem, outra coisa aqui, existem pessoas, e isso se você faz a formação de terapeuta quântico comigo, ou se você estuda isso, você pode estudar muito esse livro, depois facilitar para que outras pessoas conheçam o mesmo também, nos teus atendimentos. Volto a repetir, esse livro é um estudo para toda a vida. Às vezes você abre numa página, vê alguma coisa. Eu vou abrir aqui nas lições, inclusive, e vou tirar uma para você, tá bom? As lições ficam mais ou menos por aqui no livro. Eu vou abrir uma aqui, vamos ver uma lição, essa aqui. Lição 70. Nossa, é bem grande mesmo. Então, a ideia da lição de número 70, vamos ver se atua em você pela sincronicidade. Ela diz, a maturidade, a salvação, a inteireza vem de mim. Eu não gosto dessa palavra salvação, porque pressupõe que eu preciso me salvar. Eu prefiro usar maturidade, evolução. Aí vem falando aqui para não seguirmos as tentações de se perdermos no mundo. Depois vem falando aqui que a paz vai depender de você, das tuas escolhas. Eu tenho falado muito de, por exemplo, termos contato com o mato. Hoje tem um trabalho que se chama Cura pelo Verde, que é muito usado no Japão. A cura pelo verde, a ideia de que quando você olha o mato, isso mexe demais com o teu cérebro, te dá paz, libera uma série de substâncias, acalma a tua mente, acalma teu coração. Então, por exemplo, você olhar para o mato agora é uma opção tua. É uma opção tua. E olhar para o mar, olhar para um pet, para o rostinho de um bichinho. Então, você pode escolher elementos que te salvem, ou que façam você amadurecer. A terceira parte aqui, dessa mesma lição, que é a 70, ela se divide em várias partes, olha quanta coisa, é você parar de se culpar. Cabe você se perdoar. Se você for como muitas vezes a justiça, as leis, a mídia ou a loucura do mundo, de querer culpar todo mundo, você vai acabar se culpando também. Você precisa se perdoar. Pare de se culpar. Depois, a quinta parte, se você estiver doente, tenta descobrir o porquê que você está doente. Aprenda com a doença. Não só tome um monte de remédio para se curar, sem antes entender o que essa doença está te mostrando. E aí, tem 10 aqui, deixa eu ver. A lição número 70 se divide em 10 partes. 10 partes. Depois, toda vez que alguma religião, que algum culto tentou te salvar, nunca conseguiu, se você não participou disso junto. E por último, procura curar os teus pensamentos egóicos, que é aquilo que eu falei. Todo esse livro, ele se divide em perceber, em trazer informações do Espírito Santo, que também é o nosso Bhava-Jananda, que é o nosso mestre interior, Bhava-Jananda. Uma outra parte é para entendermos como lidar com o ego, e a outra parte é para que você se entenda como um ser espiritual, como um filho do divino, ok? É uma linguagem mais simples, você vai entender quando eu falar sobre as cartas de Cristo, o porquê que é uma linguagem mais simples, que tem tanto nesse livro quanto nesse livro, mas é uma linguagem que faz com que nós, como eu disse, é um estudo para toda a vida, e que você faça as pazes com você, que você dê um salto quântico na sua vida. O que é um salto quântico? Sair de um lugar e parar em outro. E às vezes não precisar passar por várias etapas, você já pula de uma etapa para a outra, já transforma uma etapa para a outra. Um outro elemento muito importante desse livro, você vai começar a ver o mundo de uma outra forma. Como tem muitos ensinamentos de Jesus, e Jesus era um cara das montanhas, da natureza, era um sujeito que combatia a avareza exagerada, que ensinava a caridade com você também, que ensinávamos a sermos justos, a ocuparmos o nosso tempo de uma forma
significativa, enfim. Então, é um livro incrível. Quando você estiver aprendendo comigo, dentro das terapias quânticas, a ideia das vibrações, você vai entender também que a vibração, que as vibrações desse livro, eu insisto, são incríveis de você ter perto, de você, às vezes, colocar a mão, de você deixar no criado mudo, não sei se agora se fala assim, ou na prateleira perto da tua cama, para às vezes você abrir em páginas. E você tem duas opções para começar: ou ler o livro todo, que são 700 páginas com as ideias, ou se você precisa muito de uma cura agora na tua vida, nesse momento, vai lá nas 365 lições, ok? Eu faço parte da Rosa Cruz, da Amorque, há mais de 33 anos. Na Amorque existem muitas canalizações que vêm do mestre Kutumi, muito dos ensinamentos da Rosa Cruz vêm de mestre Kutumi. Eu acredito que muitas pessoas realmente têm essa força de canalização. Já vi muitas questões de canalização que eu não valido, que acho que as pessoas estão sendo enganadas. Por exemplo, o Gasparetto, às vezes, ele falava assim: parem de falar, porque ele ouvia tantas vozes que ele se sentia confuso, o Gasparetto. O Chico Xavier, às vezes, falava que alguns espíritos brincalhões vinham falar com eles. Espíritos querendo tapear o Chico Xavier, que era um grande médium. Então, tem canalizações que eu sinto que são muita bobagem, muita superficialidade. Mas você que busca um ativismo quântico, melhorar você, melhorar o mundo, transformar o mundo, porque tem muita coisa boa no mundo. Mas hoje, na Kali Yuga, que é a idade das trevas, tem muita maldade, muita questão de sombras mesmo. E se ainda existe luz no planeta, é devido a pessoas muito boas como você que traz essa luz. Então, fica aqui a dica, eu quero falar em outro momento desse livro mais, ensinar mais, mas ele é como que um amuleto na tua casa, só para ter por perto, algo para você consultar, algo para você pôr a mão, muda tua vibração, muda completamente a tua vibração. Você pegar um portal de notícias e ler uma notícia ruim, uma notícia perversa, e depois ler isso, ler uma notícia perversa e ler esse livro, você percebe que a tua vibração muda completamente. Completamente. Você não pulsa ao ler uma energia negativa, não pulsa. Tem um cantor que é o Sérgio Brito, cantor e compositor dos Titãs, que ele escreveu, eu falei com ele outro dia, tive a honra de falar com ele, com o Sérgio Brito dos Titãs, ele tem algumas músicas, tem uma que fala: enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, não haverá. Essa música é incrível, ela muda a tua vibração. Anota aí: enquanto houver sol. Epitáfio, aquela música, né, que fala da partida de uns dos titãs, que o acaso vai te proteger enquanto você está distraído. Essa música é incrível, o quanto que ela vibra positivo. Enquanto que ela vibra positivo. E tem músicas que vibram muito negativo, muito. E esse livro, ele tem essa vibração extremamente positiva, ok? Então, vamos... convido você a ter, eu não vendo, você sabe, esse livro, mas você encontra o mesmo facilmente. E eu repito, é um estudo para a vida toda. Pessoal que está aqui comigo, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa? Lorene, bem-vinda. Renata pergunta se o Espírito Santo aqui é a nossa consciência. Sim, dentro dessa minha visão, ele vai representar a nossa consciência, a nossa intuição, o que na Índia chama-se de devas, que é uma parte espiritual nossa, né? Eu estou mudando aqui para gravar outra aula, que eu deixo tudo gravadinho aqui para você, tá bom? Então, vê se você quer me perguntar alguma coisa que eu respondo aqui
para você. Qualquer coisa que houver interesse. Rodrigo, boa noite. Já é noite, né? Já é noite aqui mesmo. Puxa vida. Então, vejam se você tem alguma pergunta e vamos falar agora das cartas de Cristo. Patrícia, oi. Silvia, bem-vinda. Bem-vindo a todos. Vamos falar da carta de Cristo. Então, vamos lá, que é um assunto também muito bonito. Por aqui mais perto esse. Gravando aqui para vocês, meus irmãos. 1, 2, 3, vamos lá. Shanti, Shanti, Shanti. Novamente, Shanti, que significa paz. Que a paz esteja contigo. Quando nós falamos de paz e amor, que inclusive lá nos anos 70 era muito comum esse gesto, paz e amor, muito comum, que eram dois valores muito significativos para os anos 70, que eram anos de liberdade, de amor, de relacionamentos afetivos, e um período, a década de 70, onde as pessoas lutavam por ecologia, lutavam contra as guerras, contra os conflitos, e uma vida também, insisto, com paz e amor. Shanti, paz e amor. Pois bem, esse convite, ou esses convites de paz e amor, resumem, na minha opinião, as mensagens de Mestre Yoshua, ou Mestre Jesus. E, há pouco tempo, eu tenho me dedicado com mais atenção a esse livro que chama-se As Cartas de Cristo. As Cartas de Cristo. Que são vários ensinamentos que acredita-se termos nós do planeta Terra recebido os mesmos através de canalizações de Mestre Jesus. Logo de cara, no livro, Jesus nos diz, nos ensina que vários ensinamentos hoje religiosos, seja de religiões oficiais, de cultos, ou de supostamente de pessoas que falam em nome de Jesus, que muitos desses ensinamentos são falsos. E não só não trazem paz e amor para o planeta, mas também trazem guerras, confusões, avarezas, maldade e egoísmo. Então Jesus vem nessas canalizações a nos alertar para sabermos realmente interpretar as palavras do Mestre. É interessante porque a linguagem desse livro, As Cartas de Cristo, e muitas coisas que estão aqui, muitos ensinamentos, encontram-se também na Bíblia. Esses ensinamentos falam muito para o nosso coração. Jesus fala com o nosso coração, com o nosso Anahata Chakra. Inclusive, eu já falei também desse outro livro que se chama Um Curso em Milagres. Um livro complementa muito bem o outro, muito bem. Um Curso em Milagres, ele é uma espécie de salto quântico na tua vida, uma profunda transformação para, assim, você usar o teu arbítrio de forma realmente válida. E já as cartas de Cristo é para entendermos os ensinamentos desse mestre. É interessante porque eu gosto muito de ler Jesus num livro que chama-se O Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé eram as palavras de Jesus para os discípulos mais próximos dele. E as palavras de Jesus tinham uma profundidade ímpar. Inclusive, os próprios discípulos não entendiam bem. Os próprios discípulos não perceberam quem era o mestre que estava ali na frente deles, discípulos. Jesus fala, inclusive, para Pedro muitas vezes: você não compreende quem está aqui. E Tomé
que foi o discípulo que mais se aproximou do entendimento de Jesus, porque não é tão simples entender um iluminado, Tomé anota as palavras de Jesus exatamente como elas eram. Então, há uma passagem, por exemplo, que Tomé pergunta: o que se assemelha o reino de Deus? E Jesus fala: o reino de Deus é igual à semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai em terra fértil se torna a maior árvore e abrigo de todos os pássaros do céu. Então, isso é muito profundo. Jesus fala que nós somos uma semente, que temos que nos tornar uma árvore, que temos que perfumar esse planeta, que temos que ser amorosos. Numa outra passagem, Jesus fala que veio trazer o fogo e a espada. O fogo para alquimizar o nosso ego, e a espada para cortar tudo que não presta em nós e no planeta. Numa outra passagem de Tomé, Jesus fala de nós, que ele veio trazer algo que os olhos não veem, que os ouvidos não ouvem, que a boca não fala e que o coração não sente. Ele fala de algo muito íntimo, que é a alma. Porque você não vê a alma, você não pode falar sobre a alma que você não atinge. Você não escuta a alma fora, é algo dentro. E nem sentir a alma, porque a alma você não sente, é ela que sente. Mas não vamos falar disso agora. Nas cartas de Cristo, a linguagem é mais simples, é mais simples. É uma linguagem mais facilmente entendida para quando nós queremos trazer os ensinamentos de Cristo para a nossa vida. É aquilo que o filósofo Thomas Merton chamava a imitação de Cristo. Observar esse mestre e ver o que eu posso buscar, lógico, humildemente, fazer igual a Jesus. Então, é um livro, deixa eu pôr aqui a capa para você ver, é um livro que durante 40 anos, demorou bastante tempo, 40 anos, uma mulher inglesa, que ela estudou num convento, ela teve vários ensinamentos assim tradicionais a respeito de Jesus. Ela, com 80 anos, começou a escutar vozes, a perceber algo querendo falar com ela, e ela começou a transcrever vários ensinamentos de Cristo, de Jesus, ensinamentos que geraram 9 cartas. Então, temos 9 ensinamentos aqui. E a ideia, principalmente, de Jesus, ou da energia de Jesus, como você queira entender, sobre os ensinamentos, é fazer com que nós entendamos direito tudo isso. Porque, segundo Jesus, nessas cartas, houve uma má interpretação dos ensinamentos do mesmo. Então, ele revela realmente a fonte dos seus ensinamentos, a verdade dos seus ensinamentos, e como nós podemos nos realizarmos plenamente, a semente que somos nós, como que ela pode se tornar realmente uma árvore. Segundo a ideia das vibrações quânticas, que é algo que eu ensino por demais numa formação, que é a minha formação, minha, de Juliana, de Ananda, que é uma formação de terapeuta e ativista quântico, uma formação muito prática, que não fica tão presa em ensinamentos, em falações, que ensina várias técnicas. Nessa formação, você sabe, eu ensino você a ter elementos perto de você que melhorem a tua vibração. Então, por vezes, abrir esse livro numa página, vamos abrir uma aqui qualquer, aqui, que fala de uma visão, que eu abri, mais elevada, que fala para nós buscarmos uma visão que não seja tão física, de cuidarmos das coisas do espírito, não só das coisas do físico. Fala aqui, por exemplo, de Jesus, quando ele conta que um rico comerciante vendeu tudo que tinha para comprar uma pérola. O que é a pérola? Aquilo que não é perecível, aquilo que não morre. O que não morre na tua vida? Aí ele fala aqui da realidade do amor, que o amor é autêntico, que o resto tudo é muito
passageiro, muito, muito passageiro. Então, quando você lê essas palavras, quando você tem esse livro, quando você põe a mão nesse livro, as vibrações são incríveis. Se você conhece o teste de cinesiologia, que é uma visão quântica, quando você lê uma notícia num portal de notícia, Globo.com, UOL, IG, essas notícias lá em cima, que são sempre perversas, maldosas, sempre querendo culpar, quando você lê aquilo, a tua vibração fica péssima, péssima. E quando você lê uma mensagem bonita, a tua vibração fica linda. Uau! Você atrai coisas boas para a tua vida. Então, esses dois livros, eu aconselho muito você estar lendo. Faz parte aqui dos meus ensinamentos para você. Com relação às cartas de Cristo, você pode ler também esse livro junto com o Evangelho de Tomé, que, como eu falei para ti, é a Bíblia que não foi tesourada, que não foi mexida, vai acrescentar muito para você o mesmo. E muitas pessoas que estão trabalhando dentro do ponto de vista quântico, o que é ponto de vista quântico? É você não ter que ir degrau por degrau transformando a tua vida, o que também é válido. Mas o ponto de vista quântico é você dar um salto. É você sair daqui e parar ali. Então, quando você, por exemplo, lê um texto aqui, vamos abrir uma outra página aqui das cartas de Cristo. Fala aqui, por exemplo, da consciência egocêntrica. Então, ele está dizendo aqui, segundo os autores, que nem tem nome, que é uma irmã, enfim, mas ela nem quis que o nome dela fosse colocada, ela vai falar aqui que quando nós temos uma consciência egóica, que queremos que tudo seja do nosso jeito, que não nos aceitamos, que nos culpamos, que queremos ter poder, não o poder legal, que é o poder que eu desenvolvo num grupo chamado Anima Soma, em São Paulo, que é um grupo terapêutico, que é o poder legal, que é o poder do amor, da força da presença, do olhar, do corpo, do posicionamento, de ir atrás das coisas e não desistir. E esse é o poder do coração, que é o caminho do guerreiro pacífico, que é outro livro que eu te recomendo muito, O Caminho do Guerreiro Pacífico, tem até o filme. Mas quando você usa o amor de querer dominar os outros, de querer mandar nos outros, de querer roubar dos outros, enganar os outros, você se separa do amor, é o que está aqui no livro. Você se separa do amor. É como o mestre Jung dizia, amor e poder nunca se juntam. Não é o poder pessoal, o poder de tapear os outros. Onde tem poder, não há amor. Por isso que você vê os locais de poder no planeta Terra, os locais onde tem os supostos poderosos, e foram esses que mataram Cristo, e hoje matariam de novo. Se Cristo voltasse hoje para a Terra, ele seria morto de novo, e de novo, e de novo, e de novo. As religiões matariam Cristo, porque ele falaria algo completamente contrário a tudo aquilo. Eu acho que eu já falei para ti que quando nós medimos as vibrações das palavras de Jesus, pondo a mão e lendo, ou aqui no Curso em Milagre, lendo esse livro, ou a Bíblia mesmo, quando você pega as palavras de Jesus, não as palavras, na minha opinião, de Paulo, de Pedro, ou o que Jesus disse, quando você pega, a vibração disso é altíssima. Vamos usar um número para você entender. A vibração é 700. Quando você pega o que um culto ou o que uma religião oficial fala de Jesus, a vibração é tão baixa quanto a vibração de ódio, de raiva, de culpa, de medo. Aquela parte de algumas religiões, a culpa é minha, meia culpa, meia culpa, meia culpa. Culpa e humilhação é uma das piores vibrações que você pode ter. Você não pode permitir que ninguém te humilhe, ninguém te engane. Você não pode permitir que ninguém te culpe. E principalmente você. Quando você se humilha e quando você se culpa, são as mais baixas vibrações. E alguns cultos religiosos, a vibração é disso, é de humilhação, é de culpa, é de querer te enganar. Tem alguns cultos que você entra, a primeira coisa que te pede é o teu olerite.
Primeira coisa que pede é o teu olerite. O Gasparetto falava muito sobre isso. Agora, quando você lê as mensagens de Jesus, agora preste atenção em ler, na minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, e essa é a beleza desses encontros nossos. Você talvez não pense 100% como eu, porque isso seria insano. Não tem como você aceitar tudo que eu falo, eu nem quero. E se eu souber o que você pensa, a gente não vai pensar igual. Mas nós pensamos parecidos, talvez. Pensamos parecidos também. E o Gasparetto pensava muito parecido comigo, né? Tem algumas passagens ditas nos livros sagrados que eu não sei se vai te fazer bem você ler. Quando você começa lá, Caim matou Abel, Abel matou Caim, não sei o que, Moisés matou todos os primogênitos, ou quando Jesus nasceu, mandaram matar todos os primogênitos. Eu não sei para que você precisa ler isso. Isso acaba com você. Por isso que eu sugiro a vocês que estudam comigo, leiam o Evangelho de Tomé, que são as palavras de Jesus. Tira todo o contexto onde ele estava, a crucificação é uma coisa terrível. Ok, a gente sabe que ele morreu da pior forma possível e hoje seria morto de novo e de novo e de novo. Hoje os líderes políticos matariam Jesus em 5 minutos. Os líderes religiosos matariam Jesus em 4 minutos. Mas a mídia acabaria com Jesus em 3 minutos. A internet acabaria com Jesus em 2 minutos. Ele nasceria 2 minutos, já seria culpado, julgado e condenado. Mas você não precisa ler isso. Então vamos virar a página. Quando você pega aqui um curso em milagres, vai ler, vamos abrir aqui uma página aqui, que fala, está dizendo aqui, quando você pensa que você é um corpo, a tua realidade é só a realidade do corpo, é o que está escrito. Quando você pensa que você é espírito, uau, a tua realidade amplifica, é muito maior que isso. Quando você entende que se você alimentar o espírito, é o que eu estou lendo, a tua vida é muito mais perfumada, muito mais amorosa. Se você entende que você é um filho do divino, se você entende isso, você vai se respeitar. Se você entende que você tem o amor do pai e da mãe, você vai se respeitar. Pronto. Você leu isso, a tua vibração mudou completamente. Então, Jesus, nessas cartas de Cristo, ele vem falar o quanto que esses ensinamentos foram deturpados, foram magoados, foram chateados, o quanto que nós perdemos muitas coisas na interpretação religiosa ou política, hoje mistura política com religião, e Jesus deixou bem claro, dai a César o que há de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, em momento algum, ele quer convencer César da espiritualidade, ele entende que ali não há espaço. Não há espaço. No xamanismo nós falamos muito isso, né? Não perca tempo com quem não mereça. Eu sei que é meio cruel isso, mas será? Não perca tempo com quem não mereça. Poucos entendiam a mensagem de Jesus. Ele tinha 12 apóstolos. Ninguém entendia nada do que ele falava. Então, segundo essas cartas de Cristo, aqui ele traz uma mensagem um pouco mais fácil entendimento. Então, se você quiser ler esse livro, lê também o Evangelho de Tomé, que eu quero falar contigo em outros momentos, e você vai perceber, uau, quanta coisa bonita. E pegar esse livro antes de dormir, ler uma coisa bonita, falar de uma coisa bonita para alguém, ou se você quiser ler um curso em milagres que tem os 365 exercícios, um por dia, para você trazer coisas bonitas para a tua vida. Uau, isso muda a tua vibração. Você chega na vibração do amor, que é 600. A da humilhação e da vergonha é 30, 40. Você não pulsa, você não vibra. Você não tem uma energia vital legal, ok? Então, fica aqui as duas dicas para vocês, para você, e você que estuda terapias quânticas, enfim, vamos em frente e transformar a si mesmo, transformar esse planeta, ok? Isso é o meu convite sempre para ti. E se esse vídeo chegou para você de alguma forma, você não
não estuda comigo, o que eu estou apontando aqui faz parte de duas formações: terapeuta quântico, presencial, que existe no EMA, em São Paulo, ou o online, para quem não é de São Paulo, onde eu aprofundo todos esses temas, tá bom? Mas não importa onde você está, fica aqui as minhas dicas para você. Otávio, Jamprim, que sou eu, não fique em cima do muro. Qual que você gosta mais? Desse. Eu acho que esse aqui te transforma mais. Esse aqui é para você entender alguns conceitos. Volto a repetir, eu prefiro o Evangelho de Tomé. Lá Jesus fala com os discípulos, é quem está disposto a se integrar. Eu estou com o dente aqui machucado, minha voz, caiu um implante meu, deixa... Mas eu não sou meu corpo. Então, estou sem um dente, paciência, eu não sou meu corpo. Isso não me impede de estar aqui com você. As cartas de Cristo, dá a impressão que é para entender o ensinamento de Jesus de uma forma mais simples. Jesus era muito culto, era de uma sabedoria ímpar. Então, em Tomé, você pega os ensinamentos, uau. E esse daqui, a gente está agora num período de... saindo do Covid, sinto eu que já passamos pelo pior, não todos, tem gente sofrendo muito, mas se aproxima uma cura. Isso não quer dizer que nós não teremos outras crises na nossa vida. Isso chama-se quando tudo se desfaz. Guarda isso, quando tudo se desfaz. Na nossa vida, sempre as coisas vão se desfazer. O meu pai, por exemplo, ele morreu, ele se desfez. Uma parceria profissional que eu tinha morreu, ela se desfez. Eu já tive animais que se desfizeram, casamento que se desfizeram. Nós passamos por crises o tempo todo. Às vezes é uma crise mundial, onde não temos arbítrio, como o Covid. Levou 2 ex-sogros meus, que eu amava muito, 2 pessoas boníssimas. Mas existem as crises pessoais. As crises pessoais. Quando as coisas se desfazem na nossa vida. Esse livro vai te ajudar bastante nesses períodos, tá bom? Fica aí a dica para você. Agora eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta para mim. Tem algumas perguntas aqui. Eu só vou mudar uma câmera aqui para me enxergar vocês de frente e enxergar as perguntas também, ok? Deixa eu pôr aqui. Agora sim, vamos ver. Regiane, estou lendo as cartas de Cristo, estou mexidas demais com o que estou lendo. Então, fica aí a dica. Mexe muito com você mesmo, é muito bonito o que está aqui, e se você gostou, Regiane, leia o Evangelho de Tomé, inclusive tem na internet para você baixar, tem várias traduções, não se pegue a nenhuma, tem várias traduções do Evangelho de Tomé, e você vai adorar, tá? Então, qual autor? Autor, Jussara, é o próprio Tomé, o discípulo Tomé. Só que o Evangelho de Tomé, ele não foi tesourado. Ele foi descoberto agora no século XX, agora para trás, e ele não foi cortado. Então, ele é as palavras de Jesus mesmo. A igreja não conseguiu mexer naquilo. Ele é considerado apócrifo, não é bíblico. Foi descoberto em 1940, em Quarã. E você vê, eu quando vejo o Evangelho de Tomé, uau, sem Evangelho de Tomé, com o Evangelho de Tomé, ele tem uma profundidade, não é? Puxa vida, Jussara, se você lê Lelupe, uau, Lelupe é um gênio, se você lê Lelupe, uau, aí nós estamos falando de um patamar. Lelupe traduziu o Evangelho de Tomé para a editora Vozes, é um monge, ele dá uma interpretação incrível, mas tem o Albert Holden, acho que é Holden, que interpretou o Evangelho de Tomé uma linguagem mais simples, tá? Aí o Jacques fala, sem o ego tudo seria amor, que é um curso, que é uma parte do curso em Milagre. Eu percebo que Jacques gosta muito desse livro, eu também, e sem o ego nem tudo é amor, assim, eu não concordo exatamente com tudo que está no livro, mas assim,
poeticamente, sem o ego, tudo seria amor. O que é poeticamente? É como uma frase do Djavan, onde ele diz, numa música, tudo que Deus criou foi pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. É poesia. No amor a gente fala para alguém que ama. Eu falo para Nanda, Nanda, tudo que Deus criou foi pensando em você. Deus fez a Via Láctea pensando em você. É poético. E é bonito. Então, sem o ego, tem muita coisa, né? O universo é muito vasto. Tem muitas qualidades psicológicas, mas sem o ego surge muito mais amor, tá? Não, eu não vou dar, Jussara, o curso em milagres. O curso em milagres é uma parte do meu curso de terapeuta quântico, que eu falo um pouco das vibrações desse livro e ensino você meio que se virar sozinho com ele. Mas tem pessoas que dão cursos do curso em milagres e são baita cursos, tá? São cursos muito bons. Mas esse livro faz parte de um curso meu que você tem passes, benzimentos nesse curso, tem Qigong, Tai Chi, mentalizações, decretos, muita coisa corporal, pranayama, yoga, e para você atender também reiki xamânico, reiki cristão, reiki tradicional, é um curso muito completo, mas muito corporal também, porque tem muitos cursos de visão quântica que só falam, não tem corpo. Quem me conhece pela internet acha que eu sou um cara também de ficar sentado e falar, mas eu trabalho muito com o corpo. Eu acredito que a nossa transformação envolva também o corpo, envolva também o nosso corpo físico. Por isso que eu acredito em artes marciais sem combate, Kung Fu, Tai Chi, Karatê, Aikido, e várias outras que são incríveis. Acredito em yoga, enfim. Vamos ver outras perguntas. Veda Bhakti, quem é você? Eu não lembro. Eu sei que esse nome eu que dei, né? Eu que dei esse nome espiritual para você. Nome bonito, acho. João, o Laércio Fonseca, que é um querido, entrevistei ele outro dia. Até me perguntaram, por que você não falou nada de você? Porque a entrevista era eu entrevistando o Laércio. Então, muita coisa que o Laércio fala não é o que eu penso, mas era uma entrevista, e também não é que ele está errado, é que eu penso diferente. E ele fala isso, né, que uma alma, quando morre, tem que passar 500, 80 ou 100 anos no plano espiritual para poder encarnar. Eu acho que não é isso, eu acho que não é isso. Depende se você é corpo aberto ou fechado, João Paulo. Mas isso eu não tenho como explicar aqui. Por quê? Porque para mim explicar, eu precisaria dar uma aula sobre o lado de lá. E essa aula do lado de lá, ela é uma aula que eu falo de quem tem corpo aberto e vai para lá, quem tem corpo fechado. Tem pessoas que ficam muito tempo, outras não. Eu precisaria de pelo menos 1 hora para falar sobre isso, tá bom? 1 hora. E é o que eu falei, tem cursos muito legais sobre o curso em milagre, mas quem faz formação comigo, eu ensino você a se virar sozinho. Eu creio que dê para você, Otávio, eu não quero fazer curso nenhum. Vai lá e compra e mergulha nesse livro. É um bom texto, ele altera a tua vibração. Com relação ao livre-arbítrio, Renato, isso é um bom tema para nós discutirmos também, num outro momento. Eu não vou responder o que eu penso, se existe ou não, mas eu posso ajudar você a pensar junto comigo sobre o arbítrio. Então, 1 hora nós conversamos sobre isso, ok? Quem tiver interesse nessa formação de terapeuta quântico, agora em agosto começa uma aula aberta na uma universidade comigo, para quem é de São Paulo. Você pode ir lá, você pode assistir, ficar comigo um período para ver se você gosta. A gente vai fazer uma prática de Qigong, que são aqueles movimentos chineses que eu sinto que isso muda demais. Eu acredito que a mente não cura a própria mente. Isso é uma visão minha. A mente não pode curar sozinha a mente. Ficar pensando, lendo coisas, ou repetindo coisas, na minha visão, não cura a própria mente. Então, nós temos que ir também pelo corpo, também pelo instinto, também pelo id, que é o nosso bicho, chamar tudo isso para ter uma vida plena, ok? Então,
Se você quiser estar comigo, se você é de São Paulo, procura no site, né, no Otávio Leal, você vai encontrar esse curso Terapeuta Quântico, ou no YouTube a Gabi vai por aqui, a Gabriela que está comigo, minha irmãzinha da escola, da Humani, e quem quiser fazer online, ela vai por aqui também, mas é uma formação mesmo, você vai ter aula comigo por 4 anos, formação para a vida toda, mas para você ser um terapeuta ou para ser um terapeuta de você, tá bom? Com relação ao curso Milagres, você pode, sabe, Regiane, como tem aqui um exercício por dia, você pode abrir aleatoriamente, por exemplo, agora eu abri aleatoriamente, na lição 29. Vem assim, Deus está em tudo em que vejo. Só que isso são só palavras, né? Deus está em tudo que eu vejo. Tá, ótimo, mas eu preciso entrar nisso. Então, é um exercício por dia, mas às vezes você pode fazer um exercício em vários dias, porque é muito profundo. Olha, quando vem aqui, Deus está em tudo que eu vejo, aparentemente isso é muito fácil, não é pensar. Mas aí você tem que pensar que Deus está nos políticos, nos líderes mundiais, nesses cafajestes, eu falo de todos, tá? Mundiais, tem uns bons, mas na maior parte desses cafajestes que destroem a ecologia, que destroem o planeta, que destroem os animais, que querem ter poder sobre nós, que cobram impostos irreais, que brigam só com quem é fraco, não brigam com os fortes. Você tem que achar que essas pessoas também são divinas, e isso não é fácil. Você vê que nem para mim isso, essas pessoas todas têm uma alma divina, têm uma essência divina, mas escolheram um caminho de perversidade que tornaram essas pessoas inúteis para o planeta. Essas pessoas só vêm para cá para destruir, quando elas morrem, quando a gente olha para elas, não criou nada que preste, só destruiu, destruiu, destruiu. Mas você tem que achar que essas pessoas também são espirituais. Não é fácil isso. Por isso que eu digo, todos nós somos um. Sim, todos nós somos um, mas será que eu conseguiria lidar com essas pessoas na minha vida? Então, são exercícios muito difíceis. Gratidão, Márcia. Corpo aberto não se vira sozinho, tá? Corpo fechado é que se vira muito sozinho. Corpo aberto interage muito com isso. Então, aí que tá, é o que eu falei, não adianta você, somos todos um, mas é a lição que eu abri aqui, a 29. Então, você pode ir uma por uma, tá? E uma por uma. Regina, qual a diferença do curso de terapia quântica presencial online? Presencial é para quem pode vir para São Paulo, porque o online, no presencial, você tem praticamente online junto, porque eu dou muitos vídeos no presencial. E aí você faz comigo e também tem o presencial, o online que você recebe as aulas. Quem não pode estar em São Paulo, faz o online, e não vai estar comigo. Então, o online é mais para quem não está em São Paulo, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui, que eu adorei estar com vocês. Quem quiser se inscrever nesse canal, o Michel, que me ajuda, sempre fala isso. Fala isso, Otávio. Quem quiser colocar barra limpa, se fez sentido o que eu falei, tá bom? Então, só respondendo, não tem problema, às vezes, depender de outras pessoas, Márcia, é bonito. Tem pessoas que se viram sozinhas, tem outras que crescem muito no grupo. Você sabe que eu estava lendo uma matéria do Evandro Mesquita, não sei se você conhece, quem conhece escreve aqui, é o cara da Blitz. E ele falou esses dias, né, o cara da Blitz, olha, eu adoro o grupo, então tem corpo aberto e corpo fechado. Um dia eu falo sobre isso aqui, prometo. Corpo aberto interage muito, é a pessoa dos grupos. E corpo fechado é muito solitário, tá bom? Muito solitário. Vitor, gratidão, sou inscrito já há algum tempo. Inscrito aonde, Vitor Mendes? Fala para mim. Então, nós vamos encerrando aqui. Se vocês quiserem me perguntar algo, deixa eu só ver se não ficou nenhuma pergunta para trás. O Laércio, João Paulo, acrescentando, ele tem muito contato com as pessoas que vivem nesse plano espiritual.
Então, essas pessoas que vivem nesse plano intermediário, elas podem ficar... A Rosa Cruz fala de 140 anos no máximo. Depois você morre nesse plano intermediário também. Eu, como trabalho mais com um plano que você, quando morre, não fica no intermediário, você vai direto para uma luz. Não tem bom nem ruim. Dizem que o cachorro, quando morre, ele fica te esperando nesse plano intermediário, e o gato não. O gato nem vai para o intermediário, ele já vai correndo para nascer de novo, ou para ir para outro canto. Então, são formas de pensamento diferentes. Agora, eu preciso entender aonde que você... cada um tem uma visão, né? Aquela história do elefante, que 5 cegos tocaram o elefante e descreveram o elefante, né? Então, um cego falou, tem uma tromba, uma coisa enorme. Aí o outro cego falou, tem um espanador que pegou o rabinho do elefante. O outro cego falou, parece com uma coluna, porque ele abaçou a perna. E o outro cego falou, não, ele é todo molinho, redondinho, porque apertou a barriga. Eu tento ter uma visão que não é só a minha. Então, cada um vai ter uma visão diferente, não é? Esse corpo aberto ou corpo fechado, vocês adoram, né? Eu vou falar mais sobre isso em outro momento, tá bom? Gratidão, Vitor, que já é aqui do canal, Vitor Mendes. O livro, Márcio, Evangelho de Tomé, você encontra no Mercado Livre, ou na Amazon, ou eu acho que você pode até baixar. Tem várias traduções. O do Leloup é a mais difícil, porque tem uma interpretação dele junto, mas é incrível. Tem o Evangelho de Tomé, depois uma interpretação. O Evangelho é uma interpretação. E do Rothen, Albert Rothen, eu não lembro o nome dele, é mais simples, tá bom? Mas você pode ver até aí na internet, procura na internet para baixar o Evangelho de Tomé, para ver se vocês gostam dele, tá bom? A linguagem, Jesus era muito erudito, era muito... Não é tão simples como algumas pessoas interpretam Jesus. Tanto que muitas pessoas que falam em nome de Jesus e que interpretam Jesus, pegam as palavras mais simples de Jesus. Pegam as palavras mais simples de Jesus. A profundidade dele é só para pessoas como você, tá bom? Curso completo, esse de terapeuta quântico, sim. Que bonitinho seu nome. É Lúcia Souza, Recatadas e Descoladas. Gostei disso. Eu não posso rir porque eu estou sem um dente aqui. Eu estou rindo meio comedido. Gostei disso. Em respeito a vocês. Tá bom? Gostei do teu nome. Ei, pessoal, amor de amor para todos vocês. Um monte de amor. Lembrando que se um dia eu encontrar vocês pessoalmente, eu quero abraçar, quero estar perto de vocês, se for permitido. Mas se eu nunca encontrar vocês, eu quero que vocês tenham uma vida extraordinária. Sempre pense em mim como aquele que deseja que vocês tenham uma vida extraordinária. Gratidão, Lacerda, eu não sou tão amor assim, eu tenho um lado muito egoísta, que aparece muito em relacionamentos afetivos, infelizmente. Mas eu sou muito amoroso com bichos e com os meus alunos, eu sei disso. E nos relacionamentos afetivos, eu sou meio egoísta. Eu falo isso para vocês saberem que eu sou gente como a gente. E por isso que eu moro sozinho. Relacionamentos afetivos, eu sou meio egoísta, fico muito bem sozinho. E todos nós somos assim. Iluminação é saber que temos luzes e sombras. Ok? Luzes e sombras. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembra disso, que vocês têm uma vida extraordinária.